Irmãos amados, nós vamos abrir a Escritura no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o registro de Mateus. Mateus capítulo 14. E faremos a leitura dos versos 22 a 33. Mateus 14, 22 a 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Encanindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, e teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém. Irmãos amados, o contexto desse texto revela para nós um dos tempos mais estressantes e dramáticos na vida e no ministério de Cristo. João Batista, seu precursor, acabara de ser violentamente assassinado, a pedido de uma mulher inconsequente e de um rei louco. E aquele homem que era cheio do Espírito Santo desde o seu ventre, é entregue nas mãos das pessoas mais cruéis e recebe uma das mortes mais humilhantes. E quando Jesus recebe essa notícia, diz que ele toma uma decisão de retirar-se para um lugar solitário, para um lugar deserto, com o propósito de descansar. Eles não tinham tempo para comer. As multidões vinham de todos os lados, com suas muitas e variadas necessidades. Mas na medida que eles caminharam para este local de descanso, às margens do mar da Galileia, as multidões, percebendo a direção do barco, antecipam Jesus. E quando eles chegam no local, a multidão estava lá, de plantão. E quando Jesus olha para aquela multidão, em vez de despedi-la, como talvez fosse a expectativa dos discípulos, que caminharam para aquela direção, para um tempo de descanso, Jesus se compadece daquela multidão. Eram como ovelhas sem pastor. E Jesus passa a ensinar esse povo a curar os seus enfermos. E na medida que eles fazem essas coisas, a tarde vai se declinando, o sol vai se pondo, a noite vai se aproximando, e os próprios discípulos, incomodados com a situação
chegam para Jesus e dizem: mestre, despede esse povo. E Jesus Cristo olha para eles e diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles não têm nenhum suprimento. Não bastaria 200 denários para dar de comida, pelo menos um pedaço de pão para aquele povo. E Jesus Cristo multiplica ali pães e peixes e alimenta aquela multidão. E então o texto diz: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E você pergunta: mas por quê? Se Jesus foi com eles, por que Jesus não volta com eles? E o texto de Mateus não nos informa a razão. Mas João vai nos informar que Jesus despede as multidões, ou melhor, Jesus ordena os discípulos partir para o outro lado do mar e fica sozinho com as multidões para despedi-las, e depois sobe o monte para orar, porque quando Jesus termina o milagre, a multidão quer fazer de Jesus um rei. Um rei político, um milagreiro, um operador de milagres, alguém para lhes resolver os problemas do aqui e do agora de forma imediata. E Jesus, não querendo que os discípulos fossem tentados por mais esta artimanha do inimigo, que agora usa a multidão para tentar desviar Jesus da cruz, Jesus compele os discípulos a embarcar e passar para o outro lado do mar. Diz o evangelista João, narrando esse mesmo fato, que quando eles estão no meio do mar, na boca da noite, eles são apanhados subitamente por um vendaval. E lá do monte, Jesus os vê, Jesus os acompanha, Jesus os analisa, Jesus entende o drama que eles estão vivendo. E diz o texto que Jesus não vai imediatamente, que Jesus permanece no monte orando por eles. E aqui, queridos irmãos, algumas coisas para nós ficam tão complicadas, porque você e eu enfrentamos hoje também algumas tempestades difíceis. E talvez as coisas mais complicadas para nós é que muitas vezes nós somos assaltados por determinados problemas, quando nós estávamos esperando um tempo de refrigério. Aqueles discípulos queriam era um descanso e não mais problemas. E às vezes o que mais os aflige é que na providência de Deus, parece que a providência vem carrancuda. E na hora que você sai para uma folga, para um descanso, para um refrigério, e você sente que você está com o tanque vazio, que você está andando na reserva, que você está precisando de um alívio da carga, da dor, do sofrimento, dos problemas, das lutas da vida, as tempestades se agigantam exatamente nessas horas. Essas tempestades parecem ser inevitáveis na nossa vida. Mais do que isso, essas tempestades parece que não são inevitáveis apenas, mas elas são também imprevisíveis, porque certamente quando eles saem e entram naquele lago, não tem nenhum prenúncio de tempestade. Tem hora que a vida parece calma, tem hora que parece que está tudo tranquilo, e de repente as coisas mudam de ponta cabeça. Seu casamento vai bem, de repente uma crise se estabelece. Está todo mundo com saúde na sua casa, de repente alguém é informado de uma doença grave. As coisas estão calmas e de repente se transtornam de um dia para o outro, e você fica, parece que sem rumo, e você não consegue entender o que está acontecendo. E essas tempestades
tornam-se também inadministráveis, porque aqueles discípulos conheciam de maneira impressionante aquele lago. Era um lago, e é um lago de águas doces, de 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura, e alguns deles eram pescadores. Eles conheciam cada metro daquele lago, eles conheciam cada região daquele mar, e eles estavam ali todo dia, atravessando todo dia. Mas agora o problema, embora doméstico, é inadministrável. Tem hora que parece estranho o que é comum, tem hora que o doméstico se transforma em alguma coisa incompreensível. Aquilo que você enfrenta todo dia, que você sabe como resolver, de repente não consegue mais resolver. Se você parar para perceber comigo algumas dúvidas, algumas angústias, algumas lutas esses discípulos tiveram, volta os seus olhos comigo para o verso 22, por favor. Você pode ler comigo o verso 22? Vamos juntos. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Eu pergunto a você, o que significa o verbo compelir? Não é pedir, não é rogar, não é recomendar, não é dar um conselho. Compelir é obrigar, é ordenar, é não dar chance para qualquer outra opção. Jesus não deu apenas uma sugestão: passem para o outro lado, fiquem tranquilos, deixem esse negócio aqui comigo, despedir essas multidões, eu cuido disso. Não, Jesus deu uma ordem absoluta, irrevogável, urgente. Ele compele. E quando ele compele os seus discípulos para atravessar para o outro lado, o que eles esperavam? Já que o tempo de descanso havia sido frustrado, é que pelo menos o retorno para casa fosse tranquilo. E como é que você conjuga o fato de você estar obedecendo a Deus e enfrentando ventos contrários na sua vida? Como é que você entende isso? Você entende perfeitamente, eu também, o que aconteceu com o profeta Jonas. Deus mandou para Nínive, ele pega um navio para Tarsis. E na rota da desobediência, Deus empola o mar, Deus encapela as ondas, Deus levanta a fúria dos ventos para ir na sua direção, para botar você de volta no caminho da obediência. Mas como você vai entender que você está andando com Deus, você está obedecendo a Deus, você é fiel a Deus, você faz o que Deus manda você fazer, você está debaixo da ordem divina e você caminha exatamente na direção de um mar tempestuoso? Como você entender isso? Como é que você concilia isso? A ordem de Jesus com a tempestade? Mas irmãos, prestem bem atenção em outra coisa. O que é que você espera de Deus quando você está passando por um problema? Quando você está passando por uma dor? Quando você está passando por uma crise, uma tempestade? Não é que você levante a sua voz e receba de imediato o socorro? Não é essa a nossa expectativa? Imaginem vocês que esse mar começa a empolar quando a noite se aproxima. E você que conhece essa geografia e pela descrição de 21 quilômetros por 14, qualquer de nós sabe de uma coisa: numa canoa mesmo você atravessa esse mar em pouco tempo. E no começo da noite, Jesus não está com eles, e o mar se revolta, e as ondas se encapelam, e o vento se torna indomável e furioso, e eles começam a lutar, e eles começam a buscar saída, e eles remam, e eles buscam, e eles içam a vela, e eles fazem uma coisa, fazem outra, e o mar não se acalma, e o barco não obedece o comando deles, e eles estão indo a pique, eles estão indo ao naufrágio, o barco está se enchendo de água, eles não sabem o que fazer.
E a solução demora. Talvez você e eu sofremos mais com a demora de Deus do que com o próprio problema. Talvez o que mais nos inquiete não é o problema, é Deus demorar em vir ao nosso socorro. É por isso que alguns salmistas expressaram nos seus salmos: até quando, Senhor? Até quando? Até quando, meu Deus? Talvez você que veio aqui nesta noite está enfrentando alguma luta, algum problema, e você vê esse problema se arrastar meses, anos, décadas, e você ainda está esperando uma solução, uma saída, uma resposta, uma intervenção. E parece que quanto mais você age, quanto mais você ora, quanto mais você clama, quanto mais você pede, quanto mais você insiste na solução do problema, mais o problema se agrava. Essa foi a crise de Marta na aldeia de Betânia, a demora de Jesus. Mas eu fico imaginando uma outra cena desses discípulos. Eles estão desesperados, aterrados de medo, porque era noite, não tinha nenhuma lâmpada ao redor para lhes dar uma direção, há uma escuridão, um breu, e talvez a única luz que surgisse naquela escuridão da noite era algum relâmpago que riscava os céus. E certamente eles aguardam, e certamente eles clamam, certamente eles gritam, certamente eles oram. Mas a única voz que eles escutam em toda essa tragédia é o silêncio de Deus e o barulho das ondas. Há momentos em que o silêncio de Deus grita mais alto nos nossos ouvidos do que o barulho das circunstâncias. Esse é o drama desses discípulos. Agora a pergunta é: o que Jesus está fazendo? Quando parece que ele está indiferente, quando parece que ele está distante, quando ele está silencioso, o que Jesus estava fazendo? Jesus estava intercedendo por eles. Por que razão? Para poupá-los de uma tentação muito mais perigosa do que uma circunstância. A tentação exatamente daquela multidão que estava querendo mudar a agenda de Jesus, mudar o calendário de Jesus, de não permitir que Jesus fosse para a cruz, mas se tornasse um rei político. E eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão: ainda que você hoje esteja enfrentando uma tempestade, ainda que você esteja no meio de um mar revolto, ainda que as ondas sejam contrárias, ainda que o vento seja contrário, ainda que as ondas sejam indomáveis, ainda que você não tenha mais nada para fazer a não ser gritar por socorro, Jesus sabe o que você está passando, Ele sabe onde você está, e Ele tem a hora certa de socorrer você. Por isso, eu chamo a sua atenção para algumas lições desse texto. Primeiro, Jesus Cristo sempre vem em nosso encontro. Ele sempre vem. A fidelidade dele é o alicerce da nossa fé. Ele não desampara os seus. É claro que o tempo de Deus não é o nosso cronos. Deus não age de acordo com a pressa que nós temos, de acordo com a pressa da nossa agenda. Ele não age de acordo com o nosso relógio. Ele é Deus soberano, Ele sabe a hora certa de agir, Ele sabe como agir, Ele sabe quando agir, Ele sabe a forma de agir. Ele não é pressionado, não podemos colocar Deus contra a parede, Ele é Deus. Não se desespere, portanto, porque o seu problema não está longe dos olhos do Senhor. Ele está contemplando a sua dor, Ele está vendo a sua necessidade, Ele conhece as suas lágrimas, Ele sabe os seus dramas, Ele conhece os seus vales, Ele conhece as suas noites indormidas, Ele conhece as suas lágrimas, Ele sabe o que você está vivendo. Ele vem ao seu encontro. Mas por favor, leia comigo agora, por gentileza, o versículo 25, todos juntos, por gentileza. Vamos juntos?
Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. A minha grande pergunta nesse texto é esta: por que Jesus só veio ao encontro daqueles discípulos na quarta vigília da noite? O que seria essa quarta vigília da noite? Todos nós sabemos que os judeus dividem a noite em 4 vigílias. Das 6 da tarde às 9 da noite, a primeira vigília. Das 9 da noite à meia-noite, a segunda vigília. Da meia-noite às 3 da madrugada, a terceira vigília. Das 3 da madrugada às 6 da manhã, a quarta vigília. Quando Jesus vem na quarta vigília, ele está dizendo o seguinte: quando cessar a sua esperança, quando acabar a sua força, quando você não tiver mais para onde ir, quando todos os recursos da terra estiverem esgotados, e quando se esvair qualquer esperança no socorro, no braço da carne, quando não houver nenhuma possibilidade mais do homem agir, e quando todos estiverem dizendo: acabou, não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais solução, não tem mais perspectiva, então Deus é poderoso para agir milagrosamente na sua vida. Não há causa perdida para Ele, não há problema insolúvel para Ele. Às vezes o Senhor nos permite esgotar todos os nossos recursos humanos primeiro, para que nós entendamos que quando Ele age, toda a glória tem que ser dEle. Porque definitivamente nós já teremos reconhecido de que nós não tínhamos mais nada para fazer. Ele vem, ainda que na quarta vigília da noite. Mas volte os seus olhos de novo para o verso 25, porque esse texto nos mostra algo magnífico. Diz o texto: foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Por que Deus faz isso? Por que Jesus Cristo faz isso? Por que Ele não veio de outra maneira? Ele poderia ter pegado um barco. Mas Ele vem de uma forma inusitada. Ele vem de uma forma que nós nunca imaginaríamos que Ele viesse. Às vezes nós queremos que Deus faça as coisas na nossa vida do nosso jeito, no nosso tempo, da nossa maneira. Vocês lembram de Naamã, quando ele foi ao encontro do profeta Eliseu? Quando o profeta Eliseu mandou o Naamã lá do alpendre da casa dele: vai, mergulhe no Jordão 7 vezes e ficarás limpo, ele ficou muito aborrecido, porque na mente dele já tinha liturgia de como as coisas deveriam acontecer. Eu esperava que ele viesse ao meu encontro, que ele botasse a mão sobre a minha lepra, que ele orasse, que ele fizesse isso, que ele fizesse aquilo. Às vezes nós queremos que Deus faça do nosso jeito, do nosso modo, do nosso tempo. E eu quero dizer para você que muitas vezes Deus virá ao seu encontro, ao seu socorro, da maneira mais inesperada, da maneira mais insólita, da maneira mais extraordinária, imprevisível. Ele vem andando sobre o mar, ele andando sobre as ondas. Dizem nos profetas menores que Deus faz o seu caminho no meio da tormenta. O que significa isso? Que aquele problema que você pensa que vai destruir você é exatamente o caminho que Deus vai escolher para chegar na sua vida. Aquilo que você pensa que vai acabar com você é a estrada que Jesus pega para ir ao seu encontro. Mais do que isso, essas ondas que estavam conspirando contra os discípulos, essas ondas que eram maiores do que os discípulos, essas ondas que se revoltavam contra os discípulos e ameaçavam os discípulos, diz o texto que estão literalmente debaixo dos pés do Senhor Jesus. Aquilo que é maior do que você, aquilo que conspira contra você, aquilo que enfia medo no seu coração, aquilo que ameaça a sua vida, literalmente está debaixo dos pés do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Agora preste bem atenção. O que Jesus Cristo vem fazer quando você está enfrentando a tempestade? O que mais me impressiona nesse texto? Está escrito aí
no versículo 26 e 27. Vamos ler comigo 26 e 27? E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomaram de medo e gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham bom ânimo, sou eu, não temais. A cultura que os discípulos estavam inseridos era uma cultura muito mística, muito mística. E essa cultura mística levava as pessoas a ver espíritos, ver fantasmas por todo lado. E preste bem atenção, eles nunca tinham visto uma cena daquela. Nunca ninguém tinha visto uma cena daquela. É uma cena única na história. Nunca ninguém tinha andado sobre o mar. E eles estão apavorados, eles estão desesperados. O mar está revolto, a noite está escura, a madrugada está indo longe. E de repente, imagina você um relâmpago, riscando os céus, abrindo um facho de luz por sobre as águas tempestuosas. E de repente eles enxergam alguém caminhando, sobranceiramente, vitoriosamente, resolutamente, sobre aquele mar. Eles não têm dúvidas, é um fantasma. E ainda mais o temor deles aumenta, e Jesus então vai se dirigir da seguinte maneira: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. O que você está percebendo aqui? Jesus não está dando nenhuma ordem para o vento, Jesus não está dando nenhuma ordem para o mar, Jesus está dando uma ordem para quem? Para os discípulos. Por quê? Por quê? Se você já leu com atenção o primeiro relato da tempestade no mar, Jesus estava com os discípulos. E lá naquela outra ocasião, Jesus mudou a metodologia. Em vez de acalmar os discípulos, Jesus primeiro acalmou o mar e o vento. Só depois se dirigiu aos discípulos. Aqui Jesus faz o oposto. Antes de acalmar o mar, Jesus acalma os discípulos. Sabe por quê? Porque às vezes o maior problema que você e eu enfrentamos não são as circunstâncias, são os sentimentos. Às vezes o maior problema que nós enfrentamos, esses problemas não estão fora de nós, esses problemas estão dentro de nós. E não adianta acalmar o mar sem primeiro acalmar o coração. Jesus é aquele que conhece cada um aqui nesta noite, e às vezes o que você está precisando nesta noite não é apenas de você ver a vida calma, tranquila, serena e segura. Ou às vezes o que você está precisando nesta noite é que Jesus acalme o seu coração, é que Jesus aquiete a sua alma, é que Jesus serene o seu coração, é que Jesus terapeutize as suas emoções. Às vezes você está desassossegado, você está inquieto, você está perturbado, você não tem paz, você não dorme direito, você não tem calma para viver, você está desesperado com a sua vida. E Jesus quer primeiro terapeutizar a sua alma, Jesus quer primeiro acalmar o seu coração, Ele quer primeiro serenar aquilo que está lá em turbulência dentro da sua alma. Por isso Jesus disse: tende bom ânimo, sou eu, não tenho medo. Mas o que eu acho ainda maravilhoso nesse texto, queridos irmãos, que não tem aqui nenhum segredo místico para acalmar o coração. Não tem nenhum expediente místico. Jesus não resolve o problema do medo no nosso coração com qualquer mágica espiritual. Ele diz o seguinte: a única maneira que você pode ter para acalmar o seu coração é entender o seguinte: Jesus está aqui, Ele cuida de você, Ele ama você, Ele está do seu lado, Ele protege você, Ele é o seu Deus, Ele é seu amigo, Ele é seu companheiro, Ele é o seu Senhor, Ele é a razão da sua vida. Aquiete a sua alma, Ele está com você. É Ele, é a presença dEle. Sou eu. O que Jesus Cristo vem fazer?
Segundo lugar, preste bem atenção. Vamos ler agora, por favor, versículos 27 até o 31. Comigo, por gentileza. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? O que Jesus vem fazer? Ele vem para levantar aqueles que caem. Às vezes nós reprovamos muito Pedro, mas ninguém teve a coragem que Pedro teve, de pular do barco e andar sobre o mar. Nenhuma pessoa faria o que Pedro fez, senão por uma genuína fé no Senhor Jesus. Porém, o sangue que corre nas nossas veias é o mesmo que corria nas veias de Pedro. O coração que bate no nosso peito é o mesmo que batia no peito de Pedro. Você e eu não somos diferentes de Pedro. Há momentos que, mesmo sabendo que Jesus nos chama, que Jesus está conosco, o problema é tão grande, que nós ficamos com medo. Há momentos em que você desvia por um minuto o seu olhar de Jesus e põe os seus olhos na grandeza do seu problema, e nesse momento o problema vira um gigante para você, e você afunda. Talvez alguns de vocês estão enfrentando esses naufrágios pontuais na vida, tirando os olhos de Jesus. E diz o texto que Pedro então clama imediatamente: Senhor, socorre-me! E nesse momento Jesus não espera mais, imediatamente, prontamente, estendeu a mão, o levantou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E se você parar para observar, os dois textos da tempestade têm a mesma conotação de repreensão de Jesus. Lá na outra tempestade, Jesus acalmou o mar, depois acalma os discípulos, perguntando assim: por que não tendes fé? Por que estáis com medo? Por que é que não tendes fé? O medo é exatamente a ausência de fé. Eu me entupo de medo porque eu me esvazio de fé. Quando eu tiro os olhos de Jesus, eu me afundo, eu naufrago, eu não consigo me manter de pé. O terreno vira gelatinoso debaixo dos meus pés, as ondas me envelopam, me engolem. Por que Pedro devia ter fé e não medo? Por que você deveria ter fé e não medo? Jesus está aqui, Jesus é o Todo-Poderoso Deus, Ele é o Criador do mar, Ele tem controle sobre o mar, Ele tem controle sobre as ondas, Ele tem controle sobre o vento, Ele tem controle sobre as nossas emoções, Ele tem controle sobre a nossa vida, Ele domina o universo. Ele está dizendo: não tenha medo, sou eu. Eu não sei quais são os desafios que vocês estão lidando hoje, na família, no trabalho, nos estudos, na vida familiar, no casamento, no relacionamento com os filhos, com os pais, nos problemas naturais da vida. Eu não sei que tipo de luta você está enfrentando, mas talvez você está olhando demais para a grandeza dos problemas e está com muito medo. E Jesus está dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tenho medo. O que Jesus Cristo vem fazer? Ele não vem apenas para levantar os caídos, Ele vem também, graças a Deus, para acalmar a tempestade.
E Ele só acalma a tempestade depois que o seu propósito já foi cumprido na nossa vida. Porque as tempestades são pedagógicas. Irmãos, eu creio piamente naquilo que os puritanos diziam: Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Deus não é sádico. Deus não é carrasco. Deus é bom. Deus é Pai, amantíssimo, amoroso, terno, misericordioso. Quando Ele nos aflige, Ele não nos aflige porque quer nos ver sofrendo. Ele nos permite passar por uma tempestade, não para nos arrasar emocionalmente, não para nos destruir pessoalmente. Ele está querendo tonificar os músculos da nossa alma. Ele está querendo nos plantar uma rocha firme. Ele está querendo que tenhamos uma experiência mais profunda com Ele. Ele quer que nós saibamos que Ele é o Deus que livra, que salva, que intervém, que responde oração, que se manifesta no seu tempo, por louvor da sua glória. Confira comigo o verso 22, por favor. Vamos juntos. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Toda a igreja comigo, por favor. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Há uma hora em que a tempestade cessa. Nenhum de nós aguentaria uma viagem todinha de tempestade. Nenhum de nós suportaria um voo todinho de turbulência. Nenhum de nós suportaria uma vida toda de pressão. Quando Jesus sobe para o barco com a gente, o vento acalma. O vento cessa. As circunstâncias serenam. Talvez a maior necessidade sua nesta noite é que Jesus entre no seu barco. Jesus lá com você, como aquele oficial disse certa feita para Jesus: Senhor, passa na minha casa. Vai lá em casa, Senhor. Meu servo está doente. Vai lá. Estou precisando da tua presença. Talvez você precise desesperadamente da presença de Jesus na sua casa. O clima está ruim, está pesado. A comunicação está quebrada. As tensões aumentam. Os problemas crescem. E você não sabe mais o que fazer. Jesus pode entrar aí e acalmar a circunstância. Não só do seu coração, mas as circunstâncias que rodeiam a sua vida. Mas eu termino convidando você para ler comigo o verso 33. Por favor. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Sabe por que Deus permite tempestade na sua vida, na minha vida? É porque Jesus está querendo que nós tenhamos uma experiência mais profunda com Ele. Verdadeiramente és filho de Deus. Deus não quer que você tenha apenas uma experiência de segunda mão, de ouvir falar, de que Ele é grande, porque Ele abriu o mar vermelho, porque Ele mandou codornizes, porque Ele mandou o maná do céu, porque Ele fez brotar água da rocha. Deus é grande não apenas porque Ele curou os paralíticos no passado, porque Ele curou os leprosos, porque Ele levantou os caídos, porque deu vista aos cegos, porque deu audição aos mudos, porque ressuscitou os mortos. Deus é grande porque Ele agiu na sua vida, porque Ele foi real, profundamente real na sua história, porque você experimentou de fato, pessoalmente, uma intervenção sobrenatural dEle. Verdadeiramente tu és filho de Deus. E diz o texto que o resultado disso foi que eles o adoraram. O adoraram. Você já pensou mudança de cena? Do desespero para a adoração? Do medo para a adoração? Do pavor das ondas para se inclinar perante o Rei da Glória? Tu és verdadeiramente o Filho de Deus.
Quem sabe pela graça do Senhor, nesta noite nós possamos fazer o mesmo. Você entrou aqui com medo, você entrou aqui com lutas, você entrou aqui com tempestades, você entrou aqui sem saber o que fazer em algumas coisas da vida. E Jesus quer acalmar o seu coração. Jesus quer levantar você se você caiu. Jesus quer acalmar as circunstâncias da sua vida. Jesus Cristo quer que você o reconheça como Deus. Jesus quer que você se prostre para adorá-lo. Feche os seus olhos, curva sua fronte, fale com Deus nesse momento. Talvez a sua alma está hoje muito inquieta. Você esperava um tempo de folga, de férias, de descanso, para repor suas forças, suas energias. Quando você menos esperava, os problemas se avolumaram. O mar ficou agitado. O barco da sua vida açoitado de um lado para o outro. Talvez quando você achou que não tinha mais saída, depois de gritar, de chorar, de esperar um livramento, de achar que não tinha mais saída, Jesus Cristo vem. Ele vem. E Ele está aqui nesta noite. Talvez já é a sua quarta vigília. Talvez você já está no último furo. Talvez você ache que não tinha mais jeito. Mas Ele vem. Ele vem. E aquilo que é maior do que você, que ameaça você, está debaixo dos pés de Jesus. E ainda que você tenha fracassado, caído, afundado, pode ter certeza disso. Jesus é poderoso para levantar você. Ele é poderoso para acalmar o seu coração, perdoar o seu pecado, trazer paz para a sua alma. E para resolver essas tensões e essas circunstâncias. E subir com você para o barco da sua vida, para que você saiba que Ele é Deus, digno de ser adorado. Deus, aplica a Tua palavra ao nosso coração nesta noite e traz sobre nós, Deus, a doçura da Tua paz. Derrama sobre o Teu povo o óleo da alegria. Trata, meu Deus, cada pessoa que está aqui, de forma íntima, particular, porque só Tu podes segredar ao coração de cada pessoa aqui, aquilo que cada uma precisa. Deus, Tu bem conheces a nossa estrutura e sabes que somos pó. Mas hoje, Deus, nós queremos dizer-Te que nós precisamos de Ti. Se Tu nos estenderes a Tua mão, nós nos reergueremos e nós subiremos para esse barco e navegaremos ao nosso porto desejado, salvos e seguros. Bendito é o Teu nome, porque Tu és o Deus da nossa vida, em Cristo Jesus. Amém. Amém.